Boa noite a todos. Com alegria nos reunimos nessa noite para esta live, onde nós vamos aprofundar um pouco, de forma breve, mas também de forma profunda, sobre o mês da Bíblia, de modo especial o livro de Josué. Eu sou o seminarista Robson, da etapa do discipulado da filosofia, cursando o 3º ano de filosofia. Com a alegria que acolhemos a cada um de vocês para esta live, já motivamos você também a compartilhar com seus amigos nos grupos do WhatsApp, para que mais pessoas possam participar conosco, seja pelo YouTube do Seminário São José ou pelo Instagram também do Seminário São José. A você que chega para participar conosco, seja muito bem-vindo. Queremos acolher o Sr. Celso, reitor do Seminário São José, que é mestre em Bíblia e hoje tem este desafio tão grande de falar deste livro de Josué em 30 minutos. Com alegria queremos acolher o Senhor para esta fala, que aceitou este nosso convite para estar aqui nesta noite. Este mês da Bíblia, de modo especial, mês que nós dedicamos, toda a igreja no Brasil se dedica e aprofunda em um livro da Bíblia. E nós estamos neste mês aprofundando, estudando, conhecendo um pouco mais sobre o livro de Josué. E é sempre um desafio, né, meu Senhor? Falar de um livro tão profundo em 30 minutos. E a bomba ficou na mão do Senhor para nesta noite poder nos ajudar. Quando nós pensávamos nessa live, nós trazíamos este desejo, né, de aguçar, de trazer pistas para que nos ajude nessa caminhada, nesse itinerário bíblico, para que assim também nós possamos, ao longo do restante do mês, podermos aprofundar, buscar também outros meios de conhecer e valorizar ainda mais a palavra de Deus. Com a palavra, Senhor. Boa noite, Robson. Boa noite a todos vocês que aceitaram o nosso convite, que nos acompanham pelas redes sociais do Seminário de Mariana. Na verdade, como o Robson lembrou, é um desafio apresentar o livro de Josué em 30 minutos. Mas o que, modestamente, nós vamos fazer é uma introdução mesmo ao tema. 30 minutos como introdução, como convite à leitura, ao estudo, à reflexão, à oração com este livro. E eu diria, Robson, que não só no restante do mês de setembro, mas na continuidade deste ano. O mês da Bíblia é uma proposta que deve se prolongar, que o ano, os meses depois, né, de setembro também, o ano que continua, é uma oportunidade para a gente ir aprofundando então as temáticas, as propostas, as descobertas que podemos fazer, valorizando a palavra de Deus a partir do livro que é apresentado como destaque do ano. Então, para introduzir logo o tema, agradecendo muito a presença de cada um, de cada uma, amigos e amigas do nosso seminário, vocacionados, seminaristas, familiares, todos vocês que estão conosco são muito bem-vindos, e a presença de cada um é para nós um estímulo também neste desejo de conhecer e de praticar a palavra de Deus. Eu vou então apresentar alguns pressupostos, alguns desafios para a leitura do livro de Josué e também, como já foi lembrado, né, algumas chaves de leitura que podem nos introduzir no conteúdo deste livro. Gostaria de começar lembrando que o livro de Josué abre a coletânea do que nós chamamos os livros históricos do Antigo Testamento. A primeira parte do Antigo Testamento é o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, que nós chamamos também os livros da lei.
ali está, por assim dizer, no Pentateuco, o coração teológico do Antigo Testamento, a grande constituição de Israel, ou a carteira de identidade do povo da primeira aliança. Depois, então, dos 5 livros que nos dão, assim, as coordenadas fundamentais da revelação bíblica, vem o livro de Josué, na abertura dos chamados livros históricos. Primeira pergunta, então, é esta: o que é mesmo história? Sobretudo na Bíblia, o que é um relato histórico? Para que serve a história na Bíblia? Quais são as características da história? Então é importante a gente ter presente que a história nunca é uma crônica isenta ou uma crônica exata dos acontecimentos. A história não é uma reportagem jornalística, não é apenas o registro daquele fato tal qual ele aconteceu. Sempre que falamos de história, falamos de uma reflexão, de uma avaliação, de uma seleção, de uma interpretação dos acontecimentos. A história bíblica é assim. É a história interpretada, avaliada, selecionada, é a história refletida a partir de uma perspectiva de fé. Então, não podemos ter a pretensão de encontrar na Bíblia uma descrição exata dos fatos, tais como eles aconteceram. O livro de Josué descreve a chamada conquista da terra da Palestina ou de Canaã, da terra prometida. O povo de Deus que chega a esta terra e começa a ocupar nela o seu espaço até ganhar uma hegemonia, ganhar uma liberdade nesta terra. Então, o livro inteiro de Josué gira em torno deste tema: a chegada, a conquista, a ocupação da terra de Canaã. Os 12 primeiros capítulos vão relatar esta experiência, e do capítulo 13 até o capítulo 21, nós vamos ter a descrição de como foi distribuída esta terra entre as 12 tribos, entre o povo da primeira aliança, o povo de Israel. O grande tema de Josué, então, é este: conquista, ocupação, distribuição da terra. Mas não se trata de um relato exato, de uma reportagem jornalística, de uma crônica, digamos assim, completa dos acontecimentos. Na verdade, os fatos que o livro de Josué reflete começaram a acontecer por volta do ano 1220 antes de Cristo. Os relatos, então, da ocupação da terra, a presença do povo da aliança, na terra de Canaã, é mais ou menos neste período, século 13 antes de Cristo. Mas aquilo que o livro de Josué apresenta como se tivesse acontecido num curto período de mais ou menos 20, 25 anos, na verdade é um processo muito mais longo e complexo, que durou em torno de uns 200 anos, porque nós continuamos a leitura dos livros históricos com Juízes, com 1 e 2 Samuel, com 1 e 2 Reis, e nós vamos ver que até o período da monarquia de Davi, em torno do ano 1000, o povo ainda está lutando para conquistar a terra, para garantir a sua autonomia, para ocupar de uma forma efetiva esse território de Canaã. Então,
Então, na verdade, o livro de Josué simplifica, esquematiza, resume, seleciona alguns fatos e fala de um processo de mais de 200 anos, como se tivesse acontecido no breve período de uns 20 ou 25 anos. Então é preciso entender que a história bíblica é uma interpretação, uma avaliação, uma seleção, uma reflexão que é feita sobre os acontecimentos, para tirar proveito deles, para aprender com o passado. A Bíblia olha para o passado, revisita o passado para ressignificá-lo, para iluminar a realidade presente, para trazer para o hoje da experiência do povo aqueles acontecimentos lá que foram vividos, naquela circunstância do passado. Então, na Bíblia, muitas vezes acontece esse fenômeno. O lá e o então, o passado mais remoto, é lembrado para iluminar o aqui e o agora da experiência do povo. No caso do livro de Josué, quando ele foi escrito, ele não foi escrito imediatamente quando os fatos se deram, por volta de 1220 a.C. O livro de Josué foi escrito muitos séculos depois, a partir da experiência do exílio na Babilônia, que se deu entre 587 e 537 a.C. Já haviam se passado, então, mais de 500 anos, quando os fatos começaram a ser escritos, começaram a ser retomados, avaliados, selecionados. E o livro de Josué conta a conquista da terra nesta época do exílio e do imediato pós-exílio, quando o povo já havia perdido a terra. Isso é muito bonito e é muito importante, A conquista da terra com Josué, na verdade, é um convite ao povo de Deus que estava exilado, distante da pátria, a retomar o seu projeto de vida, a reconquistar, a voltar para casa, reconstruir a vida em Canaã, reconstruir a vida na Palestina, na terra prometida. Então, a beleza da história bíblica está nisto. Normalmente a história bíblica ela é contada em momentos de crise e de uma forma sempre aberta, sempre incentivando as pessoas a olhar para o passado como inspiração para o presente e como uma espécie também de projeção para o futuro. Aí me parece que está uma característica, muito importante para a gente fazer uma leitura relevante do texto de Josué. O livro de Josué, como eu disse, o grande tema dele é a terra prometida, prometida a Abraão, prometida aos antepassados. Desde Gênesis 12 há uma promessa da terra. Essa promessa se efetivou para aquele grupo que saiu do Êxodo, que saiu do Egito, que foi libertado da escravidão, que saiu da opressão. Aquele grupo liderado por Moisés atravessou o deserto, uma travessia que se prolongou por 40 anos, e esse grupo depois, sob a liderança de Josué, vai chegar então à terra prometida, Então o livro de Josué é o cumprimento das promessas feitas aos antepassados. O livro de Josué é a realização plena também do itinerário do
caminho do Êxodo, saindo lá do Egito, atravessando o deserto, depois da morte de Moisés. Então o povo, sob a liderança de Josué, vai lutar para conquistar a terra. E o livro conta isso a partir da saudade da terra, a partir do desejo de reconstrução, da necessidade de uma retomada da vida após a experiência traumática do exílio. Então, meus amigos, minhas amigas, a história bíblica é sempre isto, né? Uma interpretação de fé dos acontecimentos. O livro de Josué é uma história profética, porque vê a presença e a ação de Deus nos fatos, né? A história para o povo da Bíblia é sempre epifania de Deus, manifestação de Deus. A história na Bíblia é sempre essa teofania, é Deus que se manifesta, é Deus que é o grande protagonista, o ator principal dos acontecimentos. A história bíblica é anúncio de fé, é proclamação de fé, é uma história querigmática, como nós dizemos, e é uma história interpelante, é um apelo para quem lê e que deve se inserir naquela história, não buscar a história apenas como informação, mas tomar a história como um caminho de formação. A história bíblica exige resposta, exige adesão, né? Exige que a gente entre dentro deste dinamismo. Então, registre isso para você ler, refletir e rezar com proveito o livro de Josué. Não se trata de informação exata sobre o passado, mas de formação da consciência crítica, para criar identidade, para fortalecer convicções, propor atitudes, né? Ajudar as pessoas a conservar as raízes. A história bíblica, então, existe para isso, né? Existe para a gente fazer essa experiência da presença e da ação de Deus. Então, o livro de Josué, caros amigos e amigas que nos acompanham, ele é o primeiro ato, o primeiro momento de uma obra historiográfica mais ampla, que chamamos a história deuteronomista, que inclui também Juízes, 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis. Em todos estes livros nós temos um longo balanço da história bíblica, desde a chegada à terra prometida até a perda da terra no exílio. Esse conjunto de livros, onde nós temos Josué como uma espécie de grande abertura, né? Seguindo as coordenadas do livro do Deuteronômio, essa coletânea de livros costuma ser chamada pelos estudiosos um balanço feito após a catástrofe do exílio. Ou seja, os livros a partir de Josué querem que a gente entenda como se deve ler a história, como se deve aprender com o passado para não repetir no presente e no futuro os mesmos erros. É um livro que propõe então esse balanço a partir das premissas, a partir da introdução feita do Deuteronômio. É preciso olhar o passado, fazer um balanço e projetar uma sociedade melhor. A proposta então da história bíblica é esse projeto de uma sociedade justa, fraterna, solidária, uma sociedade que coloca a fé em Deus como grande inspiração, como uma experiência central, uma sociedade que busca viver a aliança, o relacionamento com Deus, esse
pacto bilateral com Deus. Então, o livro de Josué, para nós, é uma espécie de plataforma que nos impulsiona a olhar essa história na dimensão da fé, a enxergar essa história com esse olhar profético. O profeta é aquele que enxerga o que Deus mostra. A dificuldade para o leitor é que o livro de Josué apresenta muita guerra, muita violência, apresenta mesmo até a lei do anátema, quer dizer, da destruição total dos inimigos. Nenhum livro do Antigo Testamento fala com tanta frequência de guerra, de violência, de aniquilamento de pessoas, de animais, como o livro de Josué. Então, as guerras narradas neste livro, ainda por cima, são apresentadas como realizadas por incumbência de Deus, né? Era a mentalidade do povo na época, tudo era ordem, vontade, né? Desejo de Deus, tudo tinha o protagonismo de Deus. Então Israel imaginou a conquista da terra de Canaã, né, dentro desse modelo de uma conquista militar, de guerras, de violência, a lei do anátema, a execução dos inimigos, o aniquilamento de todos os adversários. Isso hoje parece um escândalo. Provoca um escândalo para nós, leitores deste texto, né? Tantos atos de violência, tantas guerras que aparecem em Josué. Na verdade, como eu já disse, não é uma crônica jornalística, não é uma reportagem exata, é uma interpretação, uma avaliação, uma reflexão que é feita, né, a partir então de um ideal religioso. O que quer o livro de Josué? Dizer que Deus é grande, o Deus da aliança, o Deus do êxodo, o Deus das promessas, o Deus que levou o povo para a terra. Ele é maior do que os deuses cananeus, Baal, Astarte, Anat, né? É maior do que os deuses da Babilônia, como Marduk, é maior do que os deuses da Assíria. Então, em todos estes atos de guerra, de violência, primeira coisa que a gente tem que saber, não aconteceram como o livro descreve, mas são uma interpretação posterior, né? Para dizer, para realçar e engrandecer o poder de Deus. Então, não podemos ler esses textos como se tudo tivesse se passado da maneira como é narrado. Muita coisa é fruto da imaginação popular, da fantasia. E muita coisa que Israel sofreu da invasão assíria em 721, da invasão babilônica em 587, Israel apresenta aquilo que sofreu como se tivesse sido façanha do próprio povo, né? É uma espécie de exaltação da própria raça, né? Da própria cultura, da própria história. O relato de Josué, nós dizemos que ele é do gênero literário, do estilo do relato épico. Muita fantasia, muita
muito exagero dos milagres, né? Tantas hipérboles, tantos exageros, e sempre a manifestação da mão poderosa de Deus, que é considerado o verdadeiro protagonista. Então você, meu amigo, minha amiga, que está se dedicando aí ao livro de Josué, não veja esses episódios de guerra, de violência, de destruição como algo que deva ser compreendido ao pé da letra, né? É preciso, então, perceber que há uma mentalidade no texto que não nos permite essa leitura que nós chamamos fundamentalista. As coisas não se deram da maneira como estão escritas. E a gente tem que se lembrar também do que disse o Concílio Vaticano II, na Dei Verbum 15. Há muitos condicionamentos históricos no Antigo Testamento, há coisas no Antigo Testamento que são imperfeitas e transitórias. À luz de Jesus Cristo, muita coisa deve ser redimensionada, e não há nada que justifique o uso da violência e da guerra. A Bíblia não quer nos ensinar violência e guerra. Ela usa esses relatos para exaltar a grandeza, o poder de Deus e como Ele protegeu e foi fiel ao seu povo. Também essas guerras da Bíblia não tem nada a ver com a indústria da guerra de hoje, que faz guerra para enriquecimento, que faz guerra para ostentação de poder, às vezes para comércio de armas, para de alguma maneira querer ter o domínio, o controle das situações. Então, sobre a violência em Josué, fica este recado. E agora nós estamos caminhando, para os momentos finais da nossa live. Eu quero lembrar para você, então, algumas chaves de leitura do livro de Josué. O que a gente deve priorizar, aprender, destacar, enfocar neste livro, Então, a importância do livro de Josué, nós podemos desdobrar em alguns temas. O primeiro deles, como eu já falei, o dom da terra. A terra é presente, é dádiva, é cumprimento das promessas de Deus. Mas a terra, ao mesmo tempo, é dada ao povo como compromisso de vida. A terra em Josué não é apenas um espaço geográfico, aquele lote, aquele terreno, mas a terra significa condição de possibilidade para o povo viver a sua vocação de povo da aliança. A terra, então, simboliza uma situação de vida, um compromisso de liberdade. A terra é um jeito de organizar a vida para responder aos apelos de Deus, para viver a própria vocação. O livro de Josué nos ensina isto que o Papa Francisco tem retomado com frequência. Para a vida e a dignidade do ser humano, para a sua felicidade e realização, são necessários, então, 3 elementos, A terra, o teto, o trabalho, A terra no livro de Josué é isso, condição de possibilidade para o ser humano viver a sua vocação, viver a sua relação com Deus. Então este é um tema fundamental. Ligado a esse, o livro de Josué é um convite à fidelidade. Fidelidade à aliança, fidelidade à lei, Aliança é o relacionamento com Deus, é ser parceiro de Deus, é ter Deus como companheiro da vida. Deus oferece o melhor para o povo, mas Ele espera também um empenho ético, uma resposta positiva do povo, O livro de Josué gira em torno dessa questão: fidelidade à aliança, fidelidade à lei. No início e no final do livro, esses temas voltam com destaque. Essa fidelidade a Deus, na prática, significa a exclusão da idolatria.
O livro de Josué convida a combater a idolatria. Fidelidade exclusiva a Deus e julgar fora a idolatria, quer dizer, nada colocar no lugar de Deus, não permitir que ninguém ou nada ocupe o lugar de Deus. Para o livro de Josué, a idolatria gera morte e destruição, leva à perda da liberdade, traz maldição. O povo então é convidado, catequizado por Josué a viver a fidelidade, romper com qualquer ídolo, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus. E aí o outro tema bonito de Josué, ao qual já fiz alusão, é esta exaltação do poder de Deus. O Deus da aliança, o Deus do êxodo, o Deus da lei, Ele é o Deus verdadeiro, é aquele que é aliado, que é amigo, que é companheiro do povo, é o garante da vida e da liberdade do povo. Mesmo que às vezes apareça um pouco essa imagem do Deus violento, do Deus guerreiro, dentro da cultura da época, é sempre uma maneira de mostrar a importância, a centralidade do Deus de Israel, necessidade então de romper com a aliança. E finalmente então o último destaque que eu faria, a figura do próprio Josué, o protagonista humano do livro. Ele é o condutor, é o guia do povo. Ele é apresentado como uma figura de identificação. Olhar para Josué é lembrar o sentido da sua missão. Missão expressa no seu nome. Josué significa Deus é salvação. Deus é aquele que auxilia, Deus é aquele que conforta. Então, o nome Josué, a figura de Josué, é para a gente se identificar com ele na fidelidade, na vivência da aliança, no compromisso com a lei e nessa missão de viver como servo do Senhor. Josué é apresentado com este título, servo do Senhor. No momento da sua morte, ele recebe este título que no passado tinha sido de Moisés e que depois a Bíblia vai aplicar também a Davi. Josué, servo do Senhor, servo que ajuda o povo a conquistar seu espaço de vida e de liberdade, servo que ajuda o povo a viver na fidelidade ao Deus da aliança e da lei. Então temos muitos motivos, como vocês veem, para a gente continuar lendo, estudando, rezando, aprofundando o livro de Josué. A sua mensagem continua muito atual. Deus para nós é salvação. Deus quer vida, quer dignidade e liberdade para o seu povo. Deus é o Deus da terra, do teto, do trabalho. É aquele que nos dá as condições para viver a nossa vocação de povo da aliança. Então espero que essas reflexões tenham motivado cada uma que esteve aqui conosco a continuar esse caminho bonito com o livro de Josué. E que o Senhor esteja com você aonde quer que você vá, como ele esteve com Josué ao longo de toda a vida dele e da missão que ele desempenhou. Muito obrigado a você, Deus o abençoe, Deus a abençoe. Boa noite. Nós que queremos agradecer, as palavras que o Senhor dirigiu para nós. O tempo foi breve, mas eu acho que fica em nós esse desejo de aprofundamento, de conhecer ainda mais sobre este livro, sobre a pessoa de Josué, como o Senhor terminou dizendo, Josué, Deus é salvação. É bonito perceber os sinais de salvação de Deus ao longo da história, ao longo da palavra de Deus, através dos testemunhos
que a palavra nos apresenta. Monsenhor, queremos agradecer a presença do Senhor, por ter aceitado o convite e estar aqui conosco nesta noite. Bem, então queremos agradecer a cada um dos que participaram desta live, deste momento de partilha sobre este mês da Bíblia, o livro de Josué, e fica este convite, né? Como o Monsenhor disse lá no início, este mês da Bíblia já vai terminando, correndo aí o seu curso, mas que este livro possa ser estudado, aprofundado ao longo de todo o ano, pois é um grande alimento para a nossa espiritualidade, para a nossa fé, conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Então você que participou conosco, nosso muito obrigado, uma boa noite para você, e fique sempre conectado às nossas redes sociais do Seminário São José, seja pelo Facebook, pelo Instagram, ou YouTube. Sempre estamos aí comunicando a palavra de Deus, trazendo momentos, reflexões aí sobre o nosso seminário, sobre nossas atividades, sobre a igreja. Então você também que quer conhecer um pouquinho mais sobre o nosso Seminário São José, pode estar conectado, entrar em contato conosco, e seja muito bem-vindo para conhecer essa família Seminário São José. Uma boa noite a você, fique com Deus, até a próxima.